Bom, todo mundo sabe que, convivendo em sociedade, quando você comete um crime, você tem que enfrentar as consequências das suas ações. E isso significa que você, provavelmente, vai ser levado para a prisão e cumprir sua sentença. Porém, muitos criminosos não aceitam o seu destino e acabam surtando dentro do próprio tribunal e aí atacam quem estiver na sua frente, que geralmente são os juízes. Então é isso que vamos ver no vídeo de hoje. Condenados atacando juízes no tribunal. Deobra Hedden. Esse é Deobra Deloney Hedden, um criminoso americano que já tinha passado um tempo na prisão em 2015 por tentativa de roubo. Na ocasião, ele foi condenado a 19 meses. E depois ele voltou para a cadeia em 2021 por agressão doméstica. Até que em 3 de janeiro de 2024, ele voltou para o tribunal em Nevada, nos Estados Unidos, para ser sentenciado por agressão agravada com lesões corporais. A juíza do caso era Mary Kay Holtus, de 62 anos. Durante a audiência, Redden e seu advogado pediram liberdade condicional à juíza, ao invés de um tempo atrás das grades. O criminoso alegou que estava em um melhor estado de mente, retomando a sua vida, que tinha começado a trabalhar e que planejava retomar seus estudos. O advogado dele também tentou argumentar, dizendo que ele teria um bom comportamento em liberdade condicional. Ele disse: "Eu acho que vale arriscar." Porém, a juíza disse que estava preocupada com o histórico de violência de Redden e começou a ler em voz alta o histórico criminal do réu. Ele incluía 3 crimes graves: contravenções, múltiplas violências domésticas, roubos e tentativa de invasão de domicílio. Mesmo assim, seu advogado disse que acreditava que seu cliente poderia completar a condicional com sucesso. Mas logo em seguida, a juíza disse que com esse histórico não tinha como e que era hora de Redden experimentar outra coisa, se referindo a mandar ele à prisão. Nisso, ela negou a liberdade condicional, e quando estava prestes a proferir a sentença, o caos começou. E tudo foi filmado pelo circuito de televisão do tribunal. Redden é ouvido xingando a juíza, dizendo "Fuck that bitch", e aí, logo em seguida, ele correu em direção a ela, pulando sobre o banco e a atacando com vários socos. Redden derrubou a juíza no chão. As bandeiras caem sobre os dois e eles desaparecem da visão da câmera, atrás do banco. O pessoal da segurança teve bastante trabalho para conter Redden e afastá-lo da juíza. E mesmo com vários homens tentando segurar ele, Redden continuava tentando ir para cima da juíza. Além disso, enquanto tentavam contê-lo, Redden ainda gritou: "Fodam-se vocês dois!" e saiu dando vários socos. Foram necessárias 3 ou 4 pessoas para tirar Redden de cima dela. Nisso, um alarme no tribunal foi ativado e depois de alguns minutos, a juíza conseguiu se levantar, mas estava aparentemente atordoada. No final, a juíza Mary Kay Holtus não ficou ferida, mas um dos policiais que aparece nas imagens tentando interromper o ataque foi hospitalizado. Ele precisou levar pontos por conta de um ferimento na cabeça. E aí, com essa nova agressão, Redden tinha que voltar ao tribunal em 4 de janeiro para encarar as novas acusações criminais. Uma de agressão e outra de agressão contra uma pessoa protegida. Porém, ele se negou a comparecer e não apareceu no tribunal. Nisso, a juíza interina Lauren Diefenbach manteve a fiança de Redden em $54 mil, o que dá cerca de R$265 mil. Já no dia 8 de janeiro, Redden voltou ao tribunal para uma nova audiência, já que a anterior foi interrompida pelo ataque. Ele apareceu com as mãos presas ao corpo e uma máscara cobrindo a boca e o rosto. Nisso, ele foi sentenciado pela mesma juíza, Mary Kay Holtus, de 19 meses a 4 anos de prisão por tentativa de agressão com lesão corporal grave. Holtus disse que essa era a sentença que ela já planejava impor a Redden antes dele atacá-la. E aí, em setembro de 2024, ele voltou ao tribunal mais uma vez, mas agora para o julgamento da tentativa de homicídio contra a juíza. Mary Kay Holtus testemunhou segurando as lágrimas ao falar do ataque. Ela disse que Redden a agarrou pelos cabelos e ficou dando socos na cabeça dela. Ela também disse que ele a derrubou com tanta força que seus sapatos até caíram e que ela literalmente rolou para baixo do seu banco em posição fetal. Segundo a juíza, o ataque foi tão assustador que ela não achou que fosse sair dali. No final, Redden se declarou culpado, mas sua defesa alegou que ele sofre de problemas mentais, como transtorno bipolar e esquizofrenia. E no momento,
o processo ainda continua em andamento. Melissa Hardwick. 13 anos antes do caso de Deobra Hedden, um incidente parecido aconteceu no Tribunal de Família do Condado de Wayne, em Michigan, nos Estados Unidos. Em julho de 2011, a juíza Jennifer Edwards estava ouvindo uma queixa de violência doméstica contra Melissa Hardwick, apresentada pelo seu ex-marido. Durante a audiência, o ex-marido estava explicando por que entrou com a ordem contra a mulher, e nisso Melissa simplesmente o interrompe e se recusa a parar de falar. A juíza avisa que ela será considerada em desacato por desobedecer a sua ordem e começa a proferir sua sentença, a condenando a uma pena de 10 dias. Mas logo em seguida, Melissa simplesmente se lança sobre o banco e vai para cima da juíza. Felizmente, Melissa foi contida por 3 agentes de segurança e a juíza Jennifer Edwards não se machucou. Já Melissa sofreu apenas alguns arranhões no rosto. No final, Melissa Hardwick foi condenada a 120 dias de prisão por desacato ao tribunal, apenas 4 meses a mais do que sua sentença original de 10 dias. Ela enfrentou acusações de ameaça terrorista de 3º grau, intimidação de um participante no processo legal e resistência à prisão. Melissa também recebeu uma fiança fixada em $25 mil. E aí, quando o caso de Deobra aconteceu em 2024, muita gente começou a notar a diferença gritante do que aconteceu com Melissa Hardwick, uma mulher branca que atacou uma juíza, e Deobra Hedden, um homem negro que também atacou uma juíza. Enquanto Melissa recebeu apenas 120 dias de prisão por desacato, Deobra está enfrentando acusações graves, incluindo tentativa de homicídio, agressão a um policial, agressão a uma pessoa protegida, intimidação a um policial, entre outras que aguardam julgamento. Mas também é preciso levar em consideração que Deobra já tinha um histórico criminoso violento e que ele chegou a socar e agredir a juíza, diferente do caso de Melissa, que foi contida antes que o ataque se tornasse mais violento. David Paradiso. Em dezembro de 2006, David Paradiso, de 29 anos, esfaqueou no pescoço sua namorada Eileen Pelt, de 20 anos, e jogou seu corpo perto de uma estrada. No momento do crime, o casal estava no banco de trás de um carro, que estava sendo dirigido pela mãe de Davi, Debra Paradiso. Debra disse que não ouviu nenhuma discussão nem nada, e em um momento, o filho simplesmente esfaqueou a garota. Debra também disse à polícia que seu filho a forçou a dirigir até o condado de Amador, onde ele jogou o corpo. David alegou que tinha tomado metanfetamina quando esfaqueou Eileen e estava sofrendo de paranoia. Ele disse que acreditava que ela iria matá-lo naquela noite se ele não a matasse primeiro. E aí, em março de 2009, David foi julgado por esse assassinato em um tribunal de Stockton, na Califórnia. Durante o julgamento, por volta das 14 horas, David subiu ao banco das testemunhas e logo em seguida foi questionado pelos promotores sobre o motivo de ter matado sua namorada. Nisso, David respondeu, porque ela merecia morrer. Nesse momento, a mãe de David se levantou e começou a gritar. E isso levou a juíza do caso, Cinda Fox, a pedir um recesso. E aí, logo em seguida, quando os jurados estavam saindo para o intervalo, David simplesmente se levantou do banco das testemunhas e atacou a juíza. Ele pulou em cima de Fox e começou a esfaquear ela no pescoço. Mas as autoridades não deixaram claro o que ele usou para esfaquear a juíza. O que se sabe é que, imediatamente, o investigador principal no caso, Eric Bradley, que estava no tribunal na hora do julgamento, atirou em David, que acabou morrendo na sala do tribunal. Eric foi colocado em licença administrativa remunerada e Fox saiu do tribunal em uma maca, com um curativo no braço esquerdo, e foi levada de ambulância para um hospital. Logo após o incidente, mãe de David disse que sua família tentou avisar os carcereiros há 2 semanas atrás que seu filho tinha uma arma e a estava planejando levar ela para o tribunal. Ela disse que acreditava que o filho tinha uma arma cortante, tipo um cortador ou uma tesoura. E o advogado de David, Chuck Pacheco, disse que seu cliente pode ter levado a arma dentro do tribunal dentro de uma joelheira. Pacheco também disse o seguinte: "Eu sempre fui cauteloso com ele. Eu sempre o observei e sim, sabia que ele era capaz de fazer algo assim, mas ele permaneceu calmo. Ele ficou calmo durante todo o julgamento. Não se moveu. Porém, ele disse que David estava diferente depois do intervalo. Ele parecia diferente, como se tivesse algo em mente.
e ele simplesmente não queria subir naquele banco de testemunhas. Mas quando decidiu subir, ele fez alguns comentários depreciativos sobre a vítima e estourou no tribunal. Ele estava indo atrás da jugular dela, assim como fez com a vítima neste caso. Ele não parava de esfaqueá-la, indo para o pescoço dela. Eric Bradley fez a coisa certa. Brian Nichols. Esse é Brian Jean Nichols. E em 11 de março de 2005 ele estava sendo julgado por estupro pelo juiz Roland Barnes, no tribunal do condado de Fulton. Porém, enquanto trocava de roupa no tribunal, ele dominou a xerife Cynthia Hall, escapou da custódia, roubou sua pistola de serviço Glock e a espancou até deixá-la em coma. Nisso, Nichols trocou de roupa, colocou roupas normais de civis e encontrou os gerentes de caso Susan Christie e Gina Clark Thomas, e o advogado David Allman. Ele manteve os três sob a mira da arma e exigiu que o levassem aonde o juiz Barnes estava. Nisso, Nichols foi até a sala do tribunal e atirou fatalmente em Barnes e na repórter Julie Ann Brandau. E aí, enquanto escapava do tribunal, também atirou fatalmente no sargento Hoyt Teasley. Durante a sua fuga, Nichols roubou vários veículos e cometeu vários crimes. Ele tentou sequestrar uma jovem na rua, mas fugiu depois que o namorado dela a defendeu e tentou ligar para o 911. Mais tarde, naquele dia, Nichols também atirou fatalmente no agente especial alfandegário, David G. Wilhelm. Roubou seu distintivo, sua arma e caminhonete. Nisso estava rolando uma grande caçada humana na área de Atlanta para pegar o criminoso. Também foi anunciada uma recompensa de $65 mil para qualquer um que desse informações que levassem à prisão de Nichols. 26 horas depois, a polícia recebeu uma ligação de uma jovem chamada Ashley Smith, que disse que Nichols estava em seu apartamento na Geórgia. Nisso, eles foram até o local e Nichols se rendeu. Mais tarde, Ashley disse à polícia que Nichols invadiu seu apartamento e a manteve como refém, sob a mira de uma arma, por 7 horas. Ela também disse que chegou a dar metanfetamina para ele e leu partes de um livro sobre espiritualidade cristã chamado Uma Vida com Propósitos. Durante esse tempo, ela tentou convencer Nichols a se entregar, contando a ele sobre a morte do seu marido e mostrando uma cicatriz que ela fez em um acidente de carro por conta do uso de drogas. Depois ela fez panquecas para ele no café da manhã e Nichols permitiu que ela saísse para ver sua filha. Nisso, Ashley chamou a polícia e ele foi preso e levado sob custódia. Ashley Smith até chegou a escrever um livro que acabou inspirando um filme, Captive, lançado em 2015. E aí, em 5 de maio de 2005, Brian Nichols foi acusado de cometer 54 crimes durante a fuga. As acusações incluíram assassinato, homicídio doloso, sequestro, assalto à mão armada, agressão agravada, roubo, sequestro de carro e fuga das autoridades. Enquanto aguardava o julgamento, descobriram que Nichols estava planejando outra fuga. Então, em outubro de 2006, ele foi transferido para a cadeia do condado de DeKalb. E aí, em 22 de setembro de 2008, começou seu julgamento, onde Nichols se declarou inocente por motivo de insanidade. A defesa argumentou que ele era louco e não deveria ser responsabilizado por suas ações. Eles até apresentaram um trabalho universitário escrito por Nichols, onde ele falava que os brancos estavam conspirando para erradicar a raça negra. Sua defesa também argumentou que Nichols tinha mostrado sinais de depressão e ideias suicidas após terminar com sua namorada. E alguns especialistas em psicologia também testemunharam dizendo que Nichols teve uma infância abusiva e que o abuso de drogas do seu pai o levou a abusar das drogas também. Mas, por outro lado, várias testemunhas testemunharam que Nichols não mostrou nenhum sinal de doença mental. E aí, em 7 de novembro de 2008, Brian Nichols foi considerado culpado de todas as acusações. E em 13 de dezembro de 2008, ele foi condenado a várias sentenças de prisão perpétua sem chance de liberdade condicional. Bass Webb. Esse é Bass Webb. E no dia 31 de julho de 2009, ele estuprou e assassinou brutalmente sua ex-namorada Bria Hunievich, de 31 anos. Não está claro como eles se conheceram, mas ela era funcionária da prisão do condado de Bourbon e Bass tinha muitas condenações por crimes violentos e agressões. Então, eles provavelmente se conheceram enquanto ela estava no trabalho e ele preso. E aí, em janeiro de 2009, Bass foi libertado da custódia e em maio de 2009 eles começaram a namorar. Porém, um tempo depois,
o pai das 2 filhas de Braia faleceu e ela lamentou a perda de seu ex-amor, o que deixou Webb furioso. Então, alguns dias depois, Braia terminou com Webb por conta do seu ciúme excessivo. E aí, em 31 de julho de 2009, 3 dias antes de começar seu novo emprego como policial no Departamento de Segurança Interna, ela foi encontrada morta em sua casa. Webb invadiu a casa de Bria e abusou sexualmente dela várias vezes. Depois disso, ele a decapitou e deixou seu corpo sem cabeça no sofá enquanto suas filhas de 7 e 8 anos estavam dormindo no quarto. Em seguida, ele deixou a cena do crime e dirigiu até a cadeia do condado de Bourbon, onde tentou atropelar 2 funcionários de lá, o carcereiro Ryan Barkley e o oficial de pré-julgamento Josh Mason. Eles estavam do lado de fora quando viram Webb acelerando em direção a eles. Mason conseguiu sair do caminho, mas Barkley acabou ficando preso contra a parede pelo veículo. Mason tentou abrir a porta do carro e assumir o controle, mas Webb engatou a ré e conseguiu fugir. Enquanto isso, um outro carcereiro chamado John Hanson viu toda a cena de dentro de seu carro no estacionamento e começou a perseguir Webb quando ele fugiu. Nisso, o carro de Webb começou a pegar fogo e ele foi forçado a parar. Foi aí que Hanson se aproximou, o puxou para fora do carro e o algemou. Segundo Hanson, Webb estava com uma cerveja na mão e ficava dizendo: "Por que você não me mata?" E quando estava sendo preso, também disse aos policiais que tinha acabado de cortar a cabeça da sua ex-namorada e que eles deveriam mandar alguém para a casa dela antes que suas filhas acordassem e descobrissem o corpo. E aí, em agosto de 2009, Bass Webb foi levado ao tribunal para a audiência. A juíza do caso era Vanessa Dixon, mas ele se recusou a continuar os procedimentos porque os funcionários da prisão que ele tentou atropelar eram conhecidos dela. Nisso, Webb simplesmente cuspiu na cara dela. Isso não era algo novo para Webb, já que ele era bem conhecido por cuspir ou atacar guardas da prisão durante suas prisões anteriores. E aí, no final, ele foi considerado culpado de agressão de 3º grau por cuspir no rosto de um agente penitenciário. E em setembro de 2012, ele se declarou culpado pelo assassinato de Bria e foi condenado a 50 anos de prisão. Já em maio de 2017, 5 anos depois de ser condenado por esse crime, Webb foi condenado por outro assassinato, dessa vez o de Sabrina Vaughan, uma outra ex-namorada. Sabrina estava desaparecida desde 2003, mas seus restos mortais só foram encontrados em 2010, quando a polícia encontrou o corpo enterrado em uma cova rasa no condado de Montgomery. Ela foi estrangulada até a morte, e Webb sempre foi o principal suspeito do crime, mas não conseguiram acusar ele de nada antes de encontrar o corpo. Até que os restos mortais foram encontrados, ele foi formalmente acusado e recebeu uma sentença de prisão perpétua. Nessa ocasião, Webb apareceu no tribunal diferente, com novas tatuagens na cabeça. Entre elas, tinha uma lista de pessoas que ele queria matar dizendo "matem ratos", e todos os juízes, todos os promotores, todos os policiais, toda a mídia. E por mais que Webb tenha recebido uma sentença de prisão perpétua, existe uma lei no Kentucky que impede uma pessoa de ficar confinada na prisão por mais de 50 anos. Então, atualmente, Webb está condenado ao prazo máximo de prisão, mas será elegível para liberdade condicional em março de 2036. Até lá, ele permanecerá na penitenciária estadual do Kentucky, em Eddyville. Webb já tinha antecedentes criminais desde 1998 com agressão agravada, 1999 com roubo de mais de $300, dirigir com a carteira suspensa e recusa em fazer teste de álcool, drogas. Depois, em 1999, novamente por tentativa de iludir a polícia, 5 acusações de perigo imprudente, violação de uma ordem de proteção de emergência e direção imprudente. E aí, em 2000, ele chegou a ser condenado a 1 ano de prisão por esses crimes. Já em 2003, ele teve uma acusação de agressão contra um agente de condicional, posse de apetrechos para drogas, ameaças terroristas, conduta desordeira, resistência à prisão e intoxicação pública. Já em 2004, foi por dano criminoso, roubo,
agressão agravada e posse de arma de fogo por criminoso condenado. Em 2004, novamente tiveram mais acusações por posse de substância controlada, codeína, substância controlada prescrita fora do recipiente original e posse de maconha. E em 2014, ele também foi condenado a 50 anos de prisão pela tentativa de homicídio de atropelar os funcionários do lado de fora da prisão do condado de Bourbon, em 2009. Sidney Newsom. Esse é Sidney Newsom, de 27 anos, e em janeiro de 2021 ele estava no Tribunal de Justiça do Condado de Pike por uma acusação de violência doméstica. Mas, em um certo momento da audiência, ele começou a se exaltar, se levantou da cadeira e começou a andar pela sala. Nisso, uma oficial de justiça tentou escoltar Sidney para fora do tribunal, mas ele conseguiu se soltar e começou a atirar coisas no juiz do caso, Aubrey Rimes. Por mais que Sidney estivesse com as mãos presas, ele conseguiu pegar uma pilha de papéis e os jogou no juiz. Depois, ele pegou um telefone e jogou também. O juiz Aubrey Rimes até chegou a deixar sua cadeira atrás do tribunal para ajudar a conter o homem. Nisso, o juiz o prendeu em uma mesa enquanto ele lutava, até que mais oficiais chegaram e conseguiram levar ele para fora do tribunal. Sidney foi acusado de desacato ao tribunal e enfrentou acusações adicionais. Dale Williams. Esse é Dale Williams, e em 15 de junho de 2017, ele tirou a vida da sua ex-namorada, Elizabeth Pledger, a sangue frio. No dia, Elizabeth estava dirigindo para o trabalho, e Williams ficou parado com seu carro em um ponto específico da ponte Market Street, em Ohio, nos Estados Unidos, esperando a vítima passar. Quando ela passou, Williams simplesmente jogou seu carro no dela, atirando da estrada e fazendo ela bater o veículo. E aí, quando Elizabeth saiu do carro, ele atirou várias vezes nela e a matou na calçada. A polícia chegou no local enquanto o tiroteio ainda estava acontecendo e prendeu Williams. 2 anos depois, em 2019, Dale Williams foi levado ao tribunal para julgamento. E aí, quando a irmã de Elizabeth foi dar sua declaração, isso aconteceu. Anthony Dees, de 30 anos, um dos filhos de Elizabeth, pulou sobre uma mesa e foi para cima de Williams. 3 policiais tentaram segurar Anthony, mas ele conseguiu se soltar e atacou o homem. Nisso, é possível ver seu irmão mais novo, Jerome Stewart Dees, de 23 anos, de camisa vermelha, tentando se soltar dos policiais para também atacar Williams. No vídeo, é possível ver os irmãos chutando e dando socos no assassino da sua mãe. Os policiais tiveram que usar uma arma de choque para restabelecer a ordem no tribunal, e os irmãos foram contidos. Enquanto estava sendo algemado, Jerome disse o seguinte aos policiais: "Ele matou minha mãe, cara. Essa era minha mãe. Ela cuidou de mim, mano." Mesmo assim, no final, ambos os irmãos foram acusados de desacato ao tribunal, agressão e obstrução de negócios oficiais e foram condenados a 30 dias de prisão. Já Williams foi levado para o hospital e teve sua sentença adiada. Uma semana depois, ele foi levado novamente ao tribunal e condenado a 23 anos sem liberdade condicional e podendo pegar até prisão perpétua. Lindy Jones. Esse é Lindy Lamont Jones. E em 2 de agosto de 2019, quando tinha 19 anos, ele assassinou Willie Antoine Fields, de 18 anos. Willie foi encontrado morto a tiros em uma estrada na cidade de Orangeburg, na Carolina do Sul, um dia depois da sua família o dar como desaparecido. As investigações posteriores levaram a Lindy e seu irmão Jalen Jones, que foi acusado de ser cúmplice. Em 13 de julho de 2022, Lindy confessou o assassinato durante uma sessão do tribunal, e no dia seguinte, ele foi levado novamente para receber sua sentença. E enquanto ele estava diante do juiz com seu advogado aguardando a sentença, a mãe de Willie, Angela Fields, teve a oportunidade de falar em nome do filho. Ao lado dela estava o pai de Willie, Willie Clay Fields, que estava consolando a esposa, mas de repente não conseguiu mais suportar a dor e foi para cima do assassino do filho. No vídeo, é possível ver o pai passando correndo por um policial e indo direto para cima de Lindy, dando um soco na nuca dele. Nisso, ele derruba o assassino do filho no chão e dá vários socos nele até ser puxado para longe pelos policiais. Em seguida, Lindy é arrastado para fora do tribunal por uma policial enquanto outros policiais seguram o pai da vítima. Por conta desse ataque, Willie Clay Fields foi acusado de desacato ao tribunal e agressão física. Logo em seguida, ele foi levado para a prisão de Orangeburg, mas foi liberado depois de pagar a fiança.
Posteriormente, o advogado de Willie Clay divulgou a seguinte declaração: nenhum pai deveria ter que enterrar seu filho inocente. O Sr. Field não é um criminoso. Ele é uma vítima da violência sem sentido, que ocorre com muita frequência em nossas comunidades. O sistema de justiça criminal existe para que a justiça seja feita, e a justiça, neste caso, exige libertar o Sr. Field dos fardos dessas acusações para que ele possa continuar sofrendo em paz com sua família. Não espero que todos entendam como deve ser sentar-se ali, revivendo o momento em que você descobriu que seu filho havia sido assassinado sem motivo algum, o momento em que você pisou pela primeira vez na casa funerária, ou o momento em que você tentou ligar para seu filho pela primeira vez, mas lembrou que ele não estava mais com você, embora o número dele ainda estivesse salvo no seu telefone. Mas eu rezo para que todos possam entender que um coração partido é muito real. O Sr. Field e sua família pedem desculpas extremas ao tribunal por sua explosão e à equipe e oficiais do tribunal que tiveram que intervir. O Sr. Field deseja que suas emoções no momento não tenham levado a melhor sobre ele. E ele quer que todos saibam que ele não é um homem mau. Sua família e equipe jurídica estão pedindo orações e apoio enquanto simplesmente tentam seguir em frente no processo de luto, que tem sido o momento mais difícil de suas vidas. No final, Lindy Lamont Jones foi condenado a 35 anos de prisão pelo assassinato de Willie Antoine Fields, e seu irmão Jaylen recebeu uma sentença de 6 anos em uma prisão juvenil. Michael Madison. Esse é Michael Madison, é um assassino em série e criminoso sexual americano. Ele assassinou pelo menos 3 mulheres em um período de 9 meses entre 2012 e 2013. E tudo começou em 19 de julho de 2013, quando a polícia recebeu uma chamada de um cheiro bem ruim vindo de uma garagem que estava alugada para Michael. Quando foram investigar o local, descobriram um corpo em decomposição dentro dela. No dia seguinte, foram encontrados mais 2 corpos em uma casa vazia, um no quintal e o outro no porão. Os 3 corpos estavam embrulhados em sacos plásticos. Pouco tempo depois, Michael foi preso e as vítimas foram identificadas como Shetisha Shilley, de 28 anos, que estava desaparecida desde setembro de 2012. Angela Deskins, de 38 anos, foi dada como desaparecida em junho de 2013. E Shirelda Helen Terry, de 18 anos, que foi vista pela última vez em 10 de julho de 2013 saindo da escola que trabalhava. Em 22 de julho de 2013, Michael foi acusado de 3 acusações de homicídio qualificado e sua fiança foi fixada em $6 milhões. E aí, em 2 de junho de 2016, Michael foi condenado à morte. E durante a sentença, algo chocante aconteceu. Van Terry, pai de uma das vítimas, Shirelda Terry, estava dando sua declaração sobre a perda da sua filha. E Michael foi visto sorrindo. Isso enfureceu o homem e, num acesso de raiva, ele simplesmente pulou em cima de Michael e o atacou. Se liga como foi. O ataque causou um grande caos no tribunal e Michael foi retirado do local. No final, Terry foi libertado sem acusações e Michael Madison ainda está aguardando sua execução na prisão. A execução estava prevista para 15 de maio de 2024, mas a juíza concedeu uma suspensão até que todos os recursos fossem esgotados. Victor Nathaniel Rivas. Esse é Victor Nathaniel Rivas, e em setembro de 2022, aos 17 anos, ele foi preso acusado pelo assassinato de Ethan Soto, de 15 anos. Tudo começou em 15 de maio de 2022, quando Soto teria roubado cartuchos de THC de Victor. A mãe de Soto teria tentado resolver a situação pagando pelos cartuchos roubados, e foi encontrar Victor para dar o dinheiro a ele. Porém, horas depois, Victor enviou uma mensagem para uma garota no Instagram e pediu para ela marcar um encontro com Soto, falando que queria comprar cartuchos de THC dele. Nisso, ela combinou de encontrar ele perto da sua casa, até que às 14 horas e 55 minutos do dia 16 de maio, a menina disse a Soto que já estava por perto e ele saiu de casa para encontrá-la. Porém, a menina não estava lá. Soto, na verdade, foi emboscado por Victor, que atirou várias vezes nele e acabou falecendo no hospital. Victor negou seu envolvimento e disse que desejaria ter atirado em Soto, mas não o mataria por apenas $60. Porém, a polícia investigou os registros telefônicos e do Instagram de Victor.
e descobriu que ele realmente trabalhou com a menina para atrair Soto para longe de casa. Então, em setembro de 2022, Victor foi preso e sua fiança foi fixada em $200 mil. E aí, em outubro de 2023, Victor foi levado ao tribunal para uma audiência preliminar e acabou sendo atacado e espancado por familiares da vítima que ele é acusado de matar. Olha como foi. O ataque aconteceu depois que Victor fez um gesto em direção aos familiares de Soto. Então, eles pularam uma divisória no tribunal e começaram a agredir ele. Nisso, o tribunal virou um caos. No final, 4 pessoas foram presas. 2 homens adultos e 2 jovens. Já Victor teria saído apenas com um olho roxo e o rosto machucado. Tristan Lamoreaux. Esse é Tristan Lamoreaux. E em 23 de agosto de 2009, ele atirou várias vezes na sua esposa, Misty Lamoreaux, de 19 anos, no apartamento do casal em Utah, e a matou. O corpo de Misty foi encontrado no chão do banheiro, ao lado de um cigarro aceso e com um isqueiro na mão. Ela havia sido baleada 5 vezes na cabeça. Inicialmente, Tristan disse aos investigadores que sua esposa estava enlouquecendo e ela simplesmente tirou a arma debaixo do travesseiro e tentou se matar, colocando o cano sob o queixo. Tristan disse que lutou com ela para tentar tirar a arma dela, mas nisso, ela disparou várias vezes e Misty caiu. Uma vizinha ligou para o 911 após ouvir vários gritos e tiros. E quando a polícia chegou ao apartamento, Tristan foi detido após uma breve perseguição a pé. Em 2011, Tristan se declarou culpado do homicídio e foi condenado a 15 anos de prisão perpétua. E durante a audiência de sentença, o irmão de Misty, Jason Wilson, foi testemunhar sobre o impacto que o assassinato teve em sua família e como isso os afetou. Enquanto isso, Tristan parecia completamente indiferente, se balançando para frente e para trás na cadeira. E aí, essa falta de remorso de Tristan enfureceu Jason, e ele simplesmente foi para cima do assassino da sua irmã. Olha como foi. No vídeo, dá para ver Jason dando seu depoimento, e ele começa a olhar para Tristan, que está cercado por policiais e pelo seu advogado. Nisso, Jason começa a se irritar e se exaltar com o comportamento indiferente do assassino. E num aceso de raiva, simplesmente parte para cima de Tristan. Os policiais conseguem segurar os dois e restabelecer a ordem no tribunal. E aí, no final, Jason foi retirado da sala e Tristan simplesmente voltou a se balançar na cadeira como se nada tivesse acontecido. Nisso, Tristan foi sentenciado a 15 anos de prisão. Peyton Gendron. Esse é Peyton Gendron, um supremacista branco que em 2022, aos 18 anos, realizou um massacre racista em um supermercado de Nova York. No dia 14 de maio de 2022, após meses de planejamento, Peyton saiu de casa e dirigiu mais de 320 quilômetros até o mercado Tops Friendly, em Buffalo, nos Estados Unidos. Ele acreditava que lá teria um número maior de pessoas negras. Nisso, ele entrou no mercado com um rifle semiautomático militar, AR-15, e uma câmera para transmitir o massacre ao vivo na plataforma de live Twitch. Peyton atirou contra clientes e funcionários, tirou a vida de 10 pessoas e feriu outras 3, quase todas negras. Posteriormente, foi encontrado um manifesto racista, onde Peyton teria descrito seu plano para matar o maior número possível de negros. Em fevereiro de 2023, Peyton Gendron se declarou culpado pelas acusações de assassinatos racistas e atos de terrorismo. E aí, no início da audiência, Barbara Massey, irmã de Catherine Massey, de 72 anos, morta no ataque, estava fazendo uma declaração, e isso aconteceu. Enquanto Bárbara falava, um parente que estava ao lado partiu para cima de Peyton, que estava sentado na mesa de defesa. Ele não conseguiu chegar até o assassino, pois foi contido pelos oficiais. Enquanto isso, Peyton foi retirado da sala e a audiência foi temporariamente interrompida. Depois que a ordem foi restabelecida, Peyton foi trazido de volta e deu uma declaração se desculpando pelos seus atos antes de receber sua sentença. Sinto muito pela dor que causei às vítimas e às suas famílias. Sinto muito por ter tirado a vida de seus entes queridos.
Não consigo expressar o quanto lamento todas as decisões que tomei que levaram às minhas ações em 14 de maio. Fiz uma coisa terrível naquele dia. Eu atirei e matei pessoas porque elas eram negras. Olhando para trás agora, não posso acreditar que realmente fiz isso. Acreditei no que li online e agi movido pelo ódio. Sei que não posso desfazer o que fiz, mas gostaria de poder. Não quero que ninguém se sinta inspirado por mim e pelo que eu fiz. Em seguida, a juíza leu sua sentença. Sr. Gendron, por favor, levante-se. Não há lugar para você ou para sua ignorante, odiosa e maligna ideologia em uma sociedade civilizada. Não pode haver misericórdia para você. Sem compreensão. Sem segundas chances. O dano que você causou é grande demais. E as pessoas que você feriu são valiosas demais para esta comunidade. Você nunca verá a luz do dia como um homem livre novamente. É o julgamento deste tribunal que, para sua condenação sob a primeira acusação do indiciamento, um ato doméstico de terrorismo motivado por ódio em primeiro grau, um crime A1, você será condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. A juíza impôs uma sentença de prisão perpétua sem liberdade condicional para cada uma das 10 vítimas que ele matou e 25 anos para cada uma das 3 vítimas que ele atirou e feriu. Davon Mochwani. Esse é Davon Mochwani, e em 2022, aos 18 anos, ele foi acusado de matar um bebê de 9 meses chamado Darius King Grigsby. O bebê foi baleado e morto em 9 de novembro de 2022, enquanto caminhava com a mãe Mônica Ayala e um amigo dela. A polícia disse que Davon foi o atirador e que o homem que era seu alvo, mas Davon acabou acertando o bebê. Nisso, Davon foi preso. E aí, em dezembro de 2022, ele foi levado para o tribunal para uma audiência e acabou sendo atacado por outro detento. Olha como foi. Davon foi atacado pelo detento James McRae, que também é um assassino. James é acusado de esfaquear um homem de 40 anos até a morte em junho de 2021. Os familiares do bebê Darius disseram que o ataque os chocou, mas não estavam chateados por ver o assassino acusado sendo atacado. A mãe de Darius até chegou a dizer que teve que se forçar a sair do tribunal quando tudo aconteceu, porque teria se juntado ao homem e atacado Davon também. Vashon Flowers. Esse é Vashon Flowers. E em 19 de maio de 2019, aos 46 anos, ele atirou e matou sua esposa Jamie Thomas Flowers, de 50 anos, em sua casa em Michigan, nos Estados Unidos. Segundo a polícia, o casal tinha concordado em parar de fumar recentemente, mas, nesse dia, ele chegou em casa com cigarros, e eles começaram uma discussão. Assim, ele só empacotou algumas roupas e saiu de casa. Algumas horas depois, ele voltou, chutou uma porta e atirou 4 vezes no peito da sua esposa. Mais tarde, no mesmo dia, ele se rendeu e se entregou à polícia. Assim, foi detido na cadeia do condado de Muskegon sem fiança. E aí, em junho de 2019, ele foi levado para o tribunal do condado de Muskegon para um exame preliminar. E às 10h35, enquanto os advogados e espectadores estavam esperando o início da audiência, London Thomas, o filho da vítima, simplesmente foi para cima de Vashon Flowers. O vídeo mostra London pulando a barreira do tribunal na tentativa de atacá-lo, que estava sentado no júri. Mas ele foi rapidamente segurado por vários policiais. Após o ocorrido, London foi preso após a breve briga e levado ao juiz, que o considerou por desacato civil ao tribunal e o impediu de participar de qualquer procedimento futuro no tribunal. Já Flowers foi acusado como reincidente 4 vezes por conta de condenações anteriores. Elas incluem porte ilegal de arma em 1995, posse com intenção de entregar substância controlada em 1996, agressão com arma perigosa e criminoso, em posse de arma de fogo em 2017. No final, em março de 2020, Vashon Flowers foi condenado à prisão perpétua pelo assassinato da sua esposa. Na ocasião da condenação, a principal testemunha foi a filha de Jamie Thomas Flowers, Paris Jones, que estava escondida no quarto com seu filho de 2 anos quando o crime ocorreu. Ela disse que as últimas palavras da sua mãe irão assombrá-la por um longo tempo. Ela disse: "Você não precisa fazer isso. Por favor, não faça isso. Você não precisa fazer isso." Frank DeLeon Jair. Esse
é Frank DeLeon Jr. E em janeiro de 2022, ele atirou e assassinou sua namorada Diamond Álvares, de 15 anos, quando ela descobriu que ele estava a traindo. Segundo a família da vítima, Diamond disse à família que iria passear com o cachorro, mas na verdade, foi se encontrar com Frank em um parque perto de casa. Ela ficou fora por uns 20 minutos. E logo em seguida, a família que estava em casa ouviu tiros e o cachorro de Diamond voltou coberto de sangue. Diamond foi baleada mais de 20 vezes. E aí, em 2023, aos 19 anos, Frank se declarou culpado pelo assassinato e ele foi levado ao tribunal para ser formalmente sentenciado. Durante a sessão, a mãe de Diamond, Ana Machado, deu uma declaração de impacto da vítima onde chamou Frank de monstro e disse que sua mãe, que também estava no tribunal, tinha criado ele para ser assim. A partir daí, começou uma grande confusão. Ana Machado começou a andar agressivamente em direção a Frank e um oficial a segurou. Nisso, o tio de Diamond pulou da galeria e começou a socar Frank. Em seguida, a mãe de Frank entrou no meio e empurrou a mãe de Diamond. Nisso, as duas começaram a lutar na frente do juiz. Logo em seguida, a tia de Diamond apareceu. Começou a atacar a mãe do Frank. Foi um caos generalizado. Toda essa confusão durou alguns minutos até que conseguiram restabelecer a ordem, e Frank DeLeon Jr. foi condenado a 45 anos de prisão. Momentos depois de Ana Machado, mãe de Diamond, deu uma declaração pedindo desculpas por suas ações. Foi errado da minha parte, foi errado da nossa parte, porque não somos monstros. Mas há tanto ódio porque eu quero minha filha de volta, e o que ele fez foi horrível. Ver minha filha ali e olhar para ele, sabendo que foi ele quem fez isso e que ele está rindo na minha cara, foi muito errado. Eu sinto muito por isso. James Douglas Gonzalez. Em 1992, James Douglas Gonzalez, de 15 anos, foi condenado por homicídio culposo, em vez de assassinato, pela morte a tiros de Matthew Hall, de 18 anos. Após ouvir esse veredicto, o irmão de 15 anos da vítima, Kevin Hall, se revoltou, pulou o banco do tribunal e foi atrás de Gonzalez, o que desencadeou uma grande briga. Kevin conseguiu dar um soco em Gonzalez antes de ser contido pelos oficiais, e enquanto ele e seu pai estavam sendo jogados no chão e imobilizados pelos oficiais, as outras pessoas na sala que haviam comparecido para ouvir o veredicto gritavam e fugiam. No final, Gonzalez foi atingido no rosto e retirado do tribunal, e Kevin foi condenado a 5 dias de prisão. Kowin Boyce. Esse é Kowin Boyce, e em maio de 2018, ele foi preso acusado do assassinato de seu filho de 3 meses, Parker Boyce. O menino faleceu de traumatismo craniano contundente nas mãos do seu pai Quinn. Essa é uma lesão no crânio causada por um impacto, que pode variar de superficial a profunda, atingindo o cérebro. E no caso de Parker, acabou tirando a sua vida. Inicialmente, Quinn alegou que estava dormindo quando o filho sofreu a lesão. Ele disse que o bebê tinha escapado do seu travesseiro e caído no chão. E Quinn só percebeu o problema quando acordou. Mas os médicos disseram que o traumatismo não poderia ter sido causado por um acidente. Mais tarde, Quinn se declarou culpado pelo assassinato do filho. E em 2019, ele foi condenado a 25 anos, com 19 anos de prisão e 6 em liberdade condicional como parte de um acordo. E aí, após a sentença, quando ele estava saindo do tribunal algemado, acorrentado e escoltado por policiais, isso aconteceu. Quinn foi atacado no rosto por Jeremiah Matthew Hartley, tio de Parker, que estava à espreita. O homem socou Quinn com tanta força que o sangue escorreu pelo chão e seu sapato saiu voando. Logo em seguida, Jeremiah foi imobilizado pelos oficiais e recebeu 179 dias de prisão por desacato e acusações de agressão do Estado. Kayson Wilkins. Em junho de 2008, o americano Kayson Wilkins estava em julgamento enfrentando acusações de agressão após ter tentado assassinar um homem na cidade de Dayton, em Ohio. Wilkins decidiu que ele mesmo ia se representar no tribunal, agindo como seu próprio advogado. Nisso, ele tentou adiar os procedimentos várias vezes, atrasou o julgamento por 3 dias seguidos. Disse que o tribunal estava sendo injusto com ele e que ele estava sendo linchado, e a juíza já estava perdendo a paciência com ele. Mas Wilkins tinha guardado o seu melhor para o final. No segundo dia de julgamento, usando um terno branco,
Wilkins foi interrogar uma testemunha, mas parecia que tinha algo de errado com ele. Então isso aconteceu. Your Honor, excuse me for a second. I need some time. Wilkins simplesmente agarrou o peito e caiu no chão. Nisso, a juíza pediu para o júri deixar a sala imediatamente para evitar a anulação do julgamento. Alguns minutos depois, Wilkins ainda parecia estar inconsciente, desmaiado na cadeira. Nisso, um oficial do tribunal fez algo genial para acordar o homem. Ele passou uma forte dose de amoníaco no seu nariz. Ele acordou, mas ficou só encarando o oficial. Nisso, a juíza, que já estava sem paciência para toda aquela encenação, disse a Wilkins que seu tempo tinha acabado e que suas ações não iriam anular o julgamento. Então, o julgamento foi retomado e Wilkins foi condenado a 42 anos de prisão. Mais tarde, os médicos do tribunal examinaram ele e descobriram que não tinha nada de errado. Wilkins tinha apenas fingido um ataque cardíaco no tribunal. Ronald Lee Haskell. Em 2014, Ronald Lee Haskell, de 39 anos, tirou a vida da sua cunhada Kate Stay, do seu marido Stephen Stay e de 4 dos 5 filhos do casal. Tudo aconteceu em 9 de julho de 2014, quando Ronald entrou na casa deles exigindo saber sobre sua ex-esposa, Melanie, irmã de Kate. Mas aparentemente ele já tinha planejado vingança contra qualquer um que tenha ajudado sua ex-esposa no divórcio. Então, ele fez o casal e seus 5 filhos se deitarem em fileira no chão e começou a atirar na cabeça deles. A única sobrevivente foi Cassidy Stay, de 15 anos, que se fingiu de morta depois que Ronald atirou na sua cabeça e errou. Nisso, ela chamou a polícia e Ronald foi preso antes de chegar na casa dos pais da sua ex-esposa, quem também planejava matar. Em 2019, Ronald foi considerado culpado dos homicídios e sentenciado à morte por injeção letal. E aí, enquanto os eventos daquele dia do crime eram lidos no tribunal, isso aconteceu. Ronald começou a ficar tonto, desmaiou e caiu de joelhos. Depois, os oficiais o ajudaram a se levantar e ele desmaiou novamente. Nisso, ele foi colocado em uma cadeira de rodas e levado embora. Shelby Isaac. Essa é Shelby Isaac, e em 2019 ela foi condenada pelo assassinato de um casal e seu filho ainda não nascido em Memphis, nos Estados Unidos. Tudo aconteceu no dia 22 de janeiro de 2016, quando Shelby, que tinha 18 anos, se encontrou com Ed Tate para comprar apliques de cabelo. Um tempo depois, ela ligou de novo para Ed dizendo que queria comprar mais. Então, o homem chegou no estacionamento do prédio com sua namorada Edwina Thomas, que estava grávida de 8 semanas. Mas aparentemente, Shelby não queria mais apliques e sim seu dinheiro de volta. Nisso começou uma discussão. Shelby puxou uma arma e atirou no casal, que faleceu. E aí, durante seu julgamento, depois que o juiz leu a primeira acusação de homicídio, isso aconteceu. Of second-degree murder as included in count 1. Signed by the foreperson of the jury. Mr. Aldridge, is that your verdict? Shelby desmaiou e caiu no chão, mas o juiz continuou. Após alguns minutos, Shelby ainda soltou um grito e chorou chamando por sua mãe. No final, Shelby Isaac foi condenada por 2 acusações de homicídio em 2º grau. Homicídio imprudente e homicídio por negligência criminal. Ela foi sentenciada a 30 anos de prisão. Christine Ricci. Essa é Christine Ricci, e ela foi acusada de esfaquear seu marido, Michael Ricci, até a morte, no início de 2021. Tudo começou em 28 de janeiro de 2021, quando o filho do casal, de 16 anos, ligou para o 911. A polícia foi até a casa dos Ricci e descobriram que Michael, de 51 anos, tinha sido esfaqueado no coração e nas costas. Nisso, o homem foi levado para o hospital, mas foi declarado morto. Na época, Christine Ricci, de 46 anos, disse que seu marido estava sofrendo de um episódio maníaco há 3 dias. E aí, em 28 de janeiro, eles discutiram. Michael começou a ficar agressivo. Agarrou a garganta da mulher e jogou ela no chão. Nisso, Christine teria pegado uma faca para assustar o marido, mas ele se jogou contra ela.
E foi nesse momento que Christine teria enfiado a faca em seu peito. Mas essa é a versão de Christine. Segundo os promotores, a mulher teria esfaqueado Michael por conta de um caso extraconjugal que ele estava tendo desde 2018. Cheia de raiva e ciúmes, ela esfaqueou o marido 2 vezes com uma faca de cozinha. Além disso, segundo os promotores do caso, tanto Michael quanto Christine tinham problemas de saúde mental. Mas não existem provas para apoiar o relato de Christine de que o marido estava tendo um comportamento maníaco. E aí, em agosto desse ano, um júri considerou Christine culpada pelo homicídio. E isso aconteceu. Até o momento, a sentença ainda não foi dada. Suge Knight. Esse é Marion Suge Knight. Ele é um empresário da indústria musical do rap, conhecido pela sua carreira, promovendo grandes artistas durante os anos 90, como Snoop Dogg, Tupac Shakur e Dr. Dre, mas também é conhecido por ter muitos problemas com a lei. Em 1996, por exemplo, ele violou a condicional que recebeu em 1995 por agredir 2 rappers em um estúdio de gravação em Hollywood. Já em 2008, ele foi preso por posse de drogas e agressão física após sair de um clube de strip. Quando a polícia chegou, Knight estava espancando sua namorada enquanto empunhava uma faca e também estava com êxtase e dihidrocodeína. E aí, em 29 de janeiro de 2015, Knight atropelou 2 homens com sua caminhonete do lado de fora de uma hamburgueria após uma discussão. Um dos homens foi Terry Carter, de 55 anos, que faleceu mais tarde por conta de ferimentos. O outro foi Claiborne Sloan, que teve o pé esquerdo mutilado e algumas lesões na cabeça. Em setembro de 2018, Marion Suge Knight foi sentenciado a 28 anos de prisão pelo homicídio e poderá ter liberdade condicional em julho de 2037. E momentos após sua fiança ser fixada em $25 milhões, Knight desmaiou na cadeira. Knight foi levado para o hospital e seu advogado alegou que ele não estava recebendo tratamento adequado para diabetes na prisão. Por isso, desmaiou. Os advogados de Knight alegam que este vídeo de vigilância obtido pelo TMZ mostra que ele agiu em legítima defesa. O vídeo mostra Knight em sua caminhonete vermelha e ele teria sido abordado e supostamente atacado por um grupo. Nisso, ele deu ré e saiu em alta velocidade, ferindo primeiro Claiborne Sloan e depois atropelando Terry Carter. Mesmo assim, ele foi considerado culpado e ele segue cumprindo sua pena na prisão. Diana Lovejoy. Essa é Diana Lovejoy. Ela nasceu em 26 de outubro de 1972, nos Estados Unidos, e levava uma vida normal como personal trainer e youtuber, fazendo vídeos sobre atividades físicas, alimentação e saúde. Até que em 2017, ela foi condenada por conspiração de assassinato e tentativa de homicídio contra seu ex-marido, Greg Movie Hill. Diana e Greg foram casados há 7 anos, e nesse tempo, ela sofreu 8 abortos espontâneos até finalmente dar à luz seu filho. Até que em 2014, Diana pediu divórcio, alegando que seu ex-marido molestava o filho deles e abusava sexualmente dela. Nisso, o tribunal concedeu a ela a guarda total do filho. E Greg só podia visitar o garoto por algumas horas sob supervisão, além de ter que pagar pensão. Mas em 2016, o caso mudou, e o tribunal determinou que ambos deveriam compartilhar a guarda do menino. Só que Diana não queria isso. Então, ela conspirou com seu instrutor de tiro e um ex-fuzileiro naval, Weldon McDavid Jr., de 50 anos, para matar seu ex-marido. E aí, no dia 4 de setembro de 2016, Greg recebeu uma ligação de uma pessoa que dizia ser um investigador particular. Essa pessoa disse que tinha provas de que Greg era abusivo e isso poderia ser usado contra ele no processo de divórcio. Então, a pessoa convenceu Greg a dirigir até uma estrada deserta, onde encontraria um pacote sobre sua ex-esposa. Mas tudo isso era só uma armadilha. E quando Greg chegou lá, ele foi baleado por McDavid embaixo da axila esquerda. Felizmente, ele sobreviveu porque a bala não atingiu seu coração. Mas após as investigações, descobriram que Diana tinha conspirado com McDavid para cometer o crime. No final,
Ela foi considerada culpada e condenada à prisão perpétua, e momentos após a leitura do veredicto de culpada, Diana desmaiou no tribunal. Case number SCN 363925, DA number OCD 980. Verdict. We, the jury, in the above entitled cause, find the defendant, Weldon K. McDavid, guilty of the crime of conspiracy to commit murder. No vídeo dá pra ver que Diana vai caindo aos poucos até desmaiar completamente em sua cadeira. Diana foi levada para fora do tribunal em uma maca e ela foi encaminhada para o hospital. Já McDavid enfrenta uma sentença de 50 anos à prisão perpétua e ambos também foram condenados a pagar a Greg $500 mil cada um como indenização. Posteriormente, McDavid testemunhou que era um atirador treinado e que se tivesse realmente a intenção de matar a vítima, ele teria feito isso. Shai Haim Adams. Esse é Shai Haim Adams, de 18 anos. E em 2018 ele foi acusado de assassinar seu colega de classe Justin Brady, de 16 anos. Tudo aconteceu numa madrugada em setembro de 2018, quando a polícia recebeu um chamado de desordem para uma casa na cidade de Enfield, nos Estados Unidos. Chegando lá, eles viram que Justin tinha sido esfaqueado várias vezes e estava completamente coberto de sangue. Ele ainda estava respirando, mas acabou falecendo na mesma madrugada. Segundo as autoridades, Adams e Brady estavam discutindo pelo Snapchat na noite anterior e tinham marcado de se encontrar para brigar. E aí, segundo testemunhas, quando Brady chegou na casa, eles começaram a brigar na rua mesmo, e Adams esfaqueou Brady. Nisso, Brady caiu no chão. Adams continuou esfaqueando ele e depois correu para dentro da casa. A casa era de um amigo de Adams, Michael Serrato, filho de Mark Serrato, advogado da cidade. No tribunal, durante a audiência, Shai Haim Adams começou a tremer, chorar e desmaiou. Em seguida, os oficiais ajudaram Adams a se levantar e vários amigos e familiares que estavam na sala começaram a gritar obscenidades para Adams. Nisso, a juíza esvaziou o local, porém os gritos continuaram no corredor e até no estacionamento, onde começou uma grande briga. A polícia até chegou a prender um amigo de Adams por conduta desordeira e agressão. John Moran, de 30 anos, disse que só estava lá para apoiar seu amigo e foi atacado por isso. Ele também disse que Adams era um bom garoto e que tinham fatos que não foram divulgados ao público. Já a defesa de Adams disse que o adolescente não tinha antecedentes criminais e que tinha sido tão intimidado na escola onde Brady estudava que foi forçado a deixar a escola. Ele até já tinha sido vítima de uma suposta agressão que resultou em sua hospitalização. Anthony Kirkland. Esse é Anthony Kirkland, um serial killer americano que em seus 49 anos de vida tirou a vida de 3 mulheres e 2 adolescentes. Tudo começou em 1987, quando ele tirou a vida da sua namorada Leona Douglas, de 28 anos, e ateou fogo no corpo dela. Ele foi sentenciado a 16 anos de prisão e foi solto em 2004. Porém, ele atacou de novo. Entre 2 de dezembro de 2006 a 7 de março de 2009, Anthony abusou sexualmente e tirou a vida de 2 mulheres e 2 adolescentes, 3 delas por estrangulamento. Depois, ele queimou os corpos na tentativa de esconder evidências do abuso, até que em 2010, Anthony foi condenado por homicídio qualificado, abuso grave de cadáver, tentativa de estupro e roubo qualificado. E enquanto o juiz estava lendo suas acusações, Anthony desmaiou. 4 aggravated murder. No final, Anthony Kirkland foi sentenciado à morte, e sua execução foi marcada para 7 de março de 2019. Mas até o momento, ele continua vivo. Ele é o 162º preso no corredor da morte de Ohio, e o 33º preso aguardando execução no condado de Hamilton, Tony Farmer. Esse é Tony Farmer, uma estrela do basquete do ensino médio que chegou até a ser classificado entre os 100 melhores jogadores de ensino médio dos Estados Unidos. Ele estava sendo observado por várias faculdades de prestígio como Ohio State, Xavier, Illinois, Dayton, Penn State e Michigan State. Muitos jornalistas esportivos diziam que ele poderia ser o novo LeBron James ou Michael Jordan,
e que algum time da NBA imploraria por ele. Mas em 2012, aos 18 anos, tudo mudou. Em abril daquele ano, Tony teve uma briga feia com a sua ex-namorada, Andrea Lane, de 18 anos, em seu apartamento, porque ela não queria voltar com o relacionamento. Ele a agrediu, a arrastou para fora do apartamento, pegou suas chaves, telefone, cartão bancário, computador e mais tarde a ameaçou por mensagem de texto e voz. A maior parte da agressão acabou sendo capturada pela câmera de segurança do prédio. O vídeo mostra Tony arrastando Andrea pelos cabelos e chutando ela na cabeça enquanto ela se encolhe em um canto. Então, no dia 22 de agosto de 2012, Tony Farmer foi sentenciado a 3 anos de prisão pelo sequestro, agressão criminosa, roubo e intimidação de Andrea Lane. E aí, quando a juíza começa a ler a sentença, ele desabou no chão, atordoado, mas consciente. A ex-namorada de Tony até falou em sua defesa mesmo depois das agressões. Ela pediu à juíza para não o enviar para a prisão, disse que ele era uma boa pessoa e que esperava que ele ainda fosse. Robert G. e Deshaun Boylan. Esses são Robert G. e Deshaun Boylan. E no dia 26 de junho de 2014, eles roubaram o carro de Christopher Hotz, irmão de Jacob Rameau. Jacob estava de moto e começou a perseguir o veículo roubado, mas acabou sendo baleado nas costas por Robert G., que estava em outro carro seguindo a perseguição. Jacob foi encontrado morto na beira da estrada na manhã seguinte. E aí, em 2015, Robert G. foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional por homicídio em primeiro grau. E logo após o juiz ler o veredicto, isso aconteceu. Um membro da família de G. começou a gritar desesperadamente e foi levado para fora do tribunal. Pouco depois, G. desmaiou na cadeira e foi retirado da sala pelos oficiais inconsciente. Já Deshaun Boylan foi condenado por homicídio agravado, porque o crime de roubo que cometeu resultou na morte de Jacob. Na época, Deshaun até disse o seguinte: "Eu roubei o veículo e assumi total responsabilidade por isso. Sinto muito. Eu não fui o atirador." Gurpreet Singh. Esse é Gurpreet Singh. Em maio desse ano, ele foi condenado à morte pelo assassinato da sua esposa e outras 3 pessoas da família dentro do apartamento deles em Ohio, Estados Unidos. O crime aconteceu em 28 de abril de 2019, quando Gurpreet simplesmente atirou na sua esposa, nos seus sogros e na tia da sua esposa dentro de casa. Cada vítima recebeu vários tiros na cabeça, com um total de 16 ferimentos de bala entre elas. E segundo os promotores, Gurpreet planejou cuidadosamente o assassinato deles, cancelando até uma licença do trabalho e providenciando que seus 3 filhos não estivessem em casa. Porém, inicialmente, Gurpreet mentiu para a polícia sobre estar em casa durante o incidente. Ele disse que tinha acabado de chegar quando encontrou a porta do apartamento aberta e sua família sangrando no chão. Só que algumas evidências mostraram que ele entrou no apartamento quase 30 minutos antes de relatar o tiroteio à polícia. Logo após o tiroteio, os investigadores também encontraram a arma do crime em um lago atrás do apartamento, uma pistola 9mm. Porém, o número de série dela foi arrancado e não conseguiram rastrear onde ela foi comprada ou por quem. A polícia também coletou amostras das mãos de Singh em busca de resíduos de pólvora, e os resultados foram positivos, mas isso não significa necessariamente que ele disparou a arma. Mesmo assim, ele foi preso 2 meses depois. E aí, na audiência de fiança dele, isso aconteceu. Well, that right there, a little bit of drama today in a Butler County courtroom. The man accused of killing 4 people inside a Westchester apartment collapsed. Quando o juiz estava prestes a negar sua fiança, Gurpreet desmaiou e caiu direto no chão. Nisso, ele foi ajudado pelos oficiais, colocado em uma cadeira, e o juiz negou a fiança. E o motivo do crime? Bom, teria sido uma tensão por conta de dinheiro, que acontecia principalmente com seu sogro, Hakyakat Singh Panag. O homem dizia que Gurpreet não tinha condições de sustentar seu estilo de vida. Além disso, Gurpreet também estava tendo um caso extraconjugal. A sua amante até chegou a testemunhar, dizendo que ele deu a ela $20 mil como entrada para uma casa, a ajudou com a hipoteca e até comprou uma SUV de luxo para ela. Jeffrey Clark. Um homem de 33 anos, nascido em Detroit, nos Estados Unidos, foi condenado após matar a tiros Jerry Robertson, de 28 anos,
no dia 4 de julho de 2022. O incidente aconteceu no estacionamento de um complexo de apartamentos em Fraser, em Michigan, e tudo foi capturado por uma câmera de vídeo que também gravou o áudio, no qual dá para ouvir a vítima implorando: "Não atire", e logo em seguida uma série de tiros. O criminoso disparou 7 vezes e acertou 5. Robertson foi atingido por balas de 9 milímetros no estômago, nas suas costas, no braço e coxa direita. Quando o assassino começou a se afastar, ele percebeu que a vítima ainda estava respirando e, não satisfeito, voltou e deu o último tiro. Você pode estar se perguntando, qual foi o motivo para tanto? Bom, Robertson tinha uma ex-namorada chamada Tamara Scott, na qual ele namorou por 6 anos. O relacionamento dos dois acabou em 2020, mas os sentimentos que ele tinha por ela ainda estavam lá. Até que um dia ele viu Jeffrey entrando no apartamento de sua ex-namorada e perdeu a cabeça. Ele começou a chutar a porta para que ela abrisse, e não contente com isso, Jeffrey abriu a porta e saiu correndo atrás do homem com uma arma. E aí voltamos para aquele estacionamento. Mais tarde naquela noite, a polícia foi até o local para averiguar uma denúncia sobre tiros e encontraram o corpo de Robertson estirado no chão, o qual foi levado às pressas para o hospital mais próximo, mas chegando lá, foi declarado morto. Para o azar do assassino, ele foi filmado enquanto assassinava o homem, então não demorou para que ele fosse preso. Em seu julgamento, ele se declarou inocente, dizendo que foi legítima defesa e que estava com medo de seu oponente estar armado. Mas a sua mentira durou pouco, quando um áudio foi mostrado ao tribunal com a vítima implorando para que ele não atirasse. O irmão gêmeo da vítima não aguentou a dor de ouvir seu irmão implorar pela vida e partiu para cima do acusado, dando alguns golpes até que as autoridades presentes o separassem, o que provavelmente salvou o assassino de ser espancado. O homem de Detroit foi condenado por homicídio de 1º grau e também foi considerado culpado por 3 acusações de porte de arma ilegal. O júri presente no Tribunal do Condado de Macomb deliberou em menos de 1 hora, antes de dar seu veredito, o qual foi prisão perpétua. Jaylen Forrest. O dia era 18 de setembro de 2023, uma segunda-feira à tarde. A Polícia Metropolitana de Louisville recebeu uma chamada dizendo que alguns barulhos e gritos estavam vindo de um apartamento no bairro de St. Denis, em Kentucky. Ao chegar lá, eles encontraram Jaylen Forrest, de 30 anos, sozinho com o seu padrasto Victor Anderson, de 59 anos, que estava no chão agonizando de dor. A polícia logo deteve o homem, que não demonstrava nenhuma intenção de fugir, e levou seu padrasto para o hospital, mas que por conta da seriedade dos ferimentos, veio a óbito antes mesmo de receber algum tratamento. Embora o motivo nunca tenha sido descoberto, as evidências eram claras. Então Forrest foi preso no mesmo dia. Inicialmente foi dado como um tiroteio, mas na autópsia foi descartado, pois o corpo demonstrava vários sinais de espancamento e enforcamento, incluindo costelas quebradas e a mandíbula deslocada. Seu julgamento começou turbulento com a juíza Yvette de la Guardia, tendo que corrigir constantemente os familiares e amigos da vítima que estavam no tribunal, pois eles não paravam de falar. "Não permitirei nenhuma explosão, discussão ou conversa entre ninguém no tribunal", disse a juíza de la Guardia. E quando o detetive William Burns, da Polícia Metropolitana de Louisville, começou a responder à primeira pergunta, uma mulher disse algo que a juíza considerou desrespeitoso e parou o questionamento para corrigi-la. Depois que a mulher gritou xingamentos, ela foi dispensada do tribunal, mas a interrupção não terminou aí. Mais pessoas na galeria começaram a xingar e gritar. O assassino logo foi escoltado para fora do tribunal, enquanto os policiais forçavam as pessoas a deixarem a sala. As pessoas revoltadas, por não conseguirem chegar até o assassino, transferiram sua raiva para as autoridades, até que uma mulher pegou uma cadeira e arremessou em um policial, enquanto outra mulher atacou fisicamente um delegado que estava presente. A briga terminou com 4 prisões, todas acusadas de conduta desordeira e resistência à prisão. O que será que teria acontecido com o assassino se as autoridades não tivessem o tirado da sala? Bom, nunca saberemos. A audiência acabou continuando para Jaylen Forrest, que foi devolvido à prisão com uma fiança de $250 mil. Eric McCullough. Eric McCullough tinha 46 anos na época em que foi acusado de esfaquear sua própria sobrinha, Tyesha McCullough, de 23 anos, e ferir Antoine Lee, de 25 anos, que sobreviveu.
Antoine disse para a polícia que o tio da menina pulou de uma varanda baixa enquanto eles estavam passando na frente de sua casa e simplesmente atacou os dois sem motivo aparente. Ele também disse que não tinha percebido que Eric estava com uma faca na mão e, ao tentar defender a mulher, tomou uma facada na parte esquerda do seu abdômen. Taeka saiu correndo, porém caiu em um gramado e lá foi atacada. Já Eric contou uma história diferente. Ele disse que sua sobrinha e ele estavam discutindo há meses, pois havia um boato de que ele tinha espalhado uma notícia que Taesha estava envolvida com drogas. Até o dia que sua sobrinha e Antoine foram até a sua casa para o ameaçar. Chegando lá, eles o encurralaram e começaram a bater nele, e que o ataque que ele cometeu não se passou de legítima defesa, em uma tentativa de se salvar. Bom, ao certo, nunca saberemos quem estava falando a verdade ou não, mas uma coisa era certa. Taesha tinha tomado uma facada no peito. Quando a polícia chegou à cena, eles encontraram a mulher já inconsciente e Lee agonizando de dor. Ambos foram levados direto ao hospital, onde o homem foi tratado e liberado. Porém, a mulher não resistiu e veio a óbito no mesmo dia. No julgamento de Eric McCulloch, Antoine Lee era uma testemunha-chave. Porém, ele mesmo estava passando por problemas com a justiça. Ao entrar no tribunal, ambos estavam algemados, mas isso não parou Lee de continuar com seu plano. Ele passou atrás de Eric e imediatamente o atacou, e por estar algemado, os danos não foram maiores. Já os policiais que estavam presentes foram extremamente rápidos para separar os dois, usando uma pistola taser como medida de contenção. Eric McCulloch foi acusado de homicídio criminoso e agressão agravada. Ele está detido na cadeia do condado de Hamilton com fiança de $225 mil. Zydarius Platt. Zydarius Platt, de 33 anos, era casado com Gilani Platt, de 26 anos, e moravam em Columbus, em Ohio. O casal estava esperando seu primeiro filho. Porém, com 10 semanas em sua gravidez, algo terrível aconteceu. Em 2009, o casal começou uma discussão sobre a vida financeira, de como iriam fazer para pagar o aluguel atrasado. O homem, com o ego ferido, perdeu o controle e agrediu a sua própria esposa grávida. Platt disse à polícia que ele estrangulou a sua mulher e depois ela caiu da escada sozinha e ficou inconsciente. Ao entrar em desespero, pegou o corpo dela e dirigiu até um lugar afastado e acidentalmente disparou contra a cabeça de sua esposa. Bom, não precisou de muito para ver que essa história não passava de uma mentira. O homem logo foi preso acusado de assassinar a sua própria esposa, enquanto estava carregando o seu primeiro filho. Antes mesmo de começar o julgamento, Gerald Carter, de 30 anos e irmão da vítima, pulou a barreira do tribunal, pegou uma cadeira e jogou em seu cunhado. Por sorte do assassino, os policiais que ficam dentro do tribunal são obrigados a defender o criminoso. E assim o fizeram, imobilizando o irmão da vítima, enquanto retiravam o assassino da sala do tribunal. Uma câmera que fica posicionada dentro do tribunal conseguiu registrar o irmão da vítima gritando: "Ele deveria morrer! Ele deveria morrer! Ele matou a minha irmã!" Palavras que comoveram todos que estavam presentes, pois a dor do homem era tão grande que ele chorava enquanto estava sendo imobilizado. Após essa cena, o julgamento continuou e demorou apenas 1h30 para o júri dar o veredito, que foi a sentença de 2 prisões perpétuas para Zydarius Platt, pelo assassinato de sua esposa, Ryan Burge. Essa história revoltou diversos pais no ano de 2018. Ryan Burge tinha 37 anos quando foi acusado de assassinar Hartley Anderson, de 5 anos, que era filha de sua namorada, Natasha Tafoya. Burge estava namorando Natasha há cerca de 3 meses, e o casal morava em um apartamento localizado em Vancouver, no estado de Washington. E era normal esse homem cuidar da filha de sua namorada, enquanto ela estava trabalhando. Porém, em 2 de novembro de 2018, algo terrível aconteceu. Natasha chegou do trabalho e encontrou sua filha inconsciente e, em desespero, ligou para a polícia. Não demorou para que os socorristas chegassem em seu apartamento e, com pressa, levaram a menina direto para o Hospital Infantil de Portland, pois a mesma estava com ferimentos graves. Ao chegar no hospital, a menina foi examinada e viram que ela estava com um traumatismo craniano gravíssimo. Os médicos neurocirurgiões foram acionados e fizeram de tudo para salvar a pequena Hartley. Mas infelizmente a menina veio a óbito no mesmo dia. Ryan disse à polícia que a menina tinha se machucado enquanto fazia birra e que ela já tinha histórico de auto se mutilar para chamar atenção.
Mas um neurocirurgião disse a um detetive que a garota sofreu um derrame e um enorme inchaço cerebral, e que aqueles ferimentos na cabeça não poderiam ter sido auto-infligidos. Em seu julgamento, o clima era apenas de tristeza, com todos presentes chorando pela perda. Até que o pai biológico da menina, Peter Anderson, não aguentou ver o assassino de sua filha parado lá, como se não tivesse feito nada, e saiu correndo em direção do criminoso. Mais uma vez, por sorte de serem protegidos dentro do tribunal, o criminoso saiu ileso, pois os policiais impediram que o pai biológico chegasse até o assassino. Algumas pessoas da família desejaram que ele tivesse conseguido chegar até Burge, para pelo menos sentir que a justiça tinha sido feita. Uma das avós da garota chegou a dizer: "Eu nunca vou vê-la se formar no ensino médio, se casar ou algo assim. Ele tirou isso de nós. Ele tirou a alegria que tínhamos com ela. Eu só espero que o sistema funcione." Burge foi sentenciado a 40 anos de prisão pelo assassinato de Hartley Anderson. Vashon Flowers. Vashon Flowers, um homem de 46 anos, foi condenado por assassinar sua própria esposa, Jamie Thomas Flowers, de 50 anos, dentro de sua casa em Muskegon, Michigan. O dia era 19 de maio de 2019. O casal havia discutido e o homem saiu de casa, mas não demorou para que voltasse bêbado e furioso. Às 6:30 da manhã do dia seguinte, Jamie Thomas foi acordada com um barulho em sua porta, e esse barulho tinha sido Vashon, que aos chutes abriu a porta principal e foi direto para o quarto onde Jamie Thomas estava dormindo. A mulher, já acordada por conta do barulho, percebeu que o homem estava com uma arma na mão, e depois de discutir por horas, ele disparou diversas vezes contra a mulher, que morreu no mesmo instante. Mas o que ele não esperava é que uma das filhas de Jamie, uma mulher chamada Paris Jones, estava escondida no quarto ao lado e presenciou todo o ato. Logo após o homem ter saído de casa, Paris encontrou sua mãe inconsciente com 4 tiros. Ela ligou para a polícia, que tentou socorrer, mas a mulher já estava morta. Flowers se entregou a um policial de Muskegon 15 horas depois de matar sua esposa, dizendo que ouviu que a polícia estava procurando por ele. Em seu julgamento, o clima foi tenso, após a filha da vítima testemunhar que a sua mãe implorou pela vida, dizendo: "Você não precisa fazer isso, Vashon. Por favor, não faça isso." E logo em seguida ouviu os disparos. E foi quando London Thomas, também filho da vítima, pulou a barreira e foi até a cadeira onde o assassino estava sentado. Thomas chegou a poucos centímetros de Flowers, mas não conseguiu encostar a mão nele, pois foi imediatamente derrubado por vários policiais. A raiva do homem era tão grande que foi preciso 5 policiais para segurar ele. Um júri condenou Flowers por homicídio premeditado em 1º grau em 17 de janeiro de 2020 e sentenciado à prisão perpétua. José Santiago. José Santiago, de 32 anos, esfaqueou sua namorada Jéssica Rojas, de 25 anos. Mas qual foi o motivo de um ato tão terrível? Rojas era uma mãe de 4 filhos, uma mulher que todos diziam ser gentil e que via bondade em todo mundo. Ela começou a se relacionar com José e dizia que iria o ajudar, que ia transformar a sua vida. Bom, infelizmente o destino tinha outros planos. Jéssica Rojas tinha acabado de completar 25 anos. Estava estudando justiça criminal na faculdade e tinha acabado de começar um emprego que amava no departamento jurídico da cidade. Ela teve tudo tirado dela quando foi esfaqueada na madrugada do dia 3 de março de 2012, em seu apartamento em Washburn Street, em Springfield. Ao ouvir os barulhos, um amigo que morava no mesmo prédio tentou ajudar a mulher, mas foi ameaçado com uma faca. Esse amigo saiu correndo e ligou para a polícia e denunciou o assassino. Em seu julgamento, logo quando o assassino entrou no tribunal, o pai da vítima, Edwin Rojas, de 46 anos, e outro homem pularam para cima dele, com a intenção de encerrar a vida daquele homem. Porém, foram barrados por dezenas de policiais que estavam ali presentes. O criminoso logo foi levado para fora da sala, enquanto o pai da vítima gritava, o chamando de covarde. José Santiago foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, depois que um júri o considerou culpado de homicídio de 1º grau por esfaquear fatalmente sua namorada. Cerca de 20 parentes de Rojas estavam na sala do tribunal para ouvir o veredito, muitos deles chorando quando ele foi lido.
Desean Brown. Desean Brown, de 23 anos, morava em um apartamento em Walnut Hill, na cidade de Cincinnati, juntamente com a sua namorada Nytacia Lattimore e o filho dela de um relacionamento anterior, Nilo, de 3 anos. Tudo estava indo bem, até que no começo de 2020, o casal estava esperando um filho, mas infelizmente, a mulher teve um aborto espontâneo. Depois desse incidente, o relacionamento dos dois apenas piorou, até que em 5 de dezembro de 2020, esse homem atacou a sua parceira e a esfaqueou várias vezes. Não satisfeito, ele pegou Nilo, de apenas 3 anos de idade, e jogou no rio Ohio com o menino ainda vivo. Ele deixou o corpo da mulher no apartamento por 5 dias, até que a colocou em um saco de lixo e deixou em Pete Rose Way, no centro de Cincinnati, onde foi encontrado no dia 12 de dezembro pela polícia. O carrinho de Nilo foi encontrado próximo ao local, porém, seu corpo nunca foi recuperado. Não demorou para que a polícia ligasse o caso ao namorado da vítima, e logo ele foi preso. Seus advogados, com a intenção de prolongar o julgamento, disseram que ele sofria de transtorno de bipolaridade, o deixando assim incapaz de ser julgado. Em 2022, os mesmos advogados fizeram um requerimento para que a pena de morte fosse tirada de questão. Vários psiquiatras foram chamados para avaliar o assassino, mas suas opiniões eram mistas. Alguns acreditavam que ele realmente sofria de alguma doença, porém outros acreditavam que estava bem e que deveria ser julgado. Porém, uma pessoa que estava cansada dessa enrolação era o pai biológico de Nilo, Tony Hughes, que em um dos julgamentos pulou a barreira e atacou o assassino de seu filho, dando vários socos na cabeça e no pescoço, porém logo foi imobilizado pelos policiais. As autoridades do tribunal algemaram Hughes e o ajudaram a se levantar, mas ele novamente atacou Brown, e foram necessários 4 policiais para segurar o ataque de raiva daquele pai. Muitos se perguntam o que ele teria feito se não tivesse sido parado pelas autoridades. Ele teria matado o assassino de seu filho? Ou teria parado antes? Isso é algo que nunca saberemos. Bom, a juíza do caso disse que se o homem acusado foi capaz de assassinar sua namorada e o filho dela, ele pode ser julgado, e a data do julgamento foi marcada para 27 de janeiro de 2025. Embora o motivo real nunca tenha sido descoberto, muitos dizem que a motivação deste homem foi porque ele achou que sua namorada tinha matado o seu filho não nascido, e por isso tentou vingá-lo de alguma maneira. Frank DeLeon Jr. Algo que todos os seres humanos têm em comum é que pelo menos uma vez na vida algum relacionamento amoroso não terminou bem. E na maioria dos casos, a pessoa apenas segue com a sua vida. Mas não Frank DeLeon, um jovem de 19 anos que morava em Houston e depois de ter terminado seu relacionamento, descobriu que enquanto estavam juntos, sua namorada Diamond Álvares, de 16 anos, teve um caso com outro homem. Isso o deixou com tanta raiva que ele queria se vingar da menina. Bom, é aí que a história fica bem sinistra. DeLeon combinou de encontrar sua ex-namorada em um parque próximo à casa dela, na noite de 11 de janeiro de 2022. A menina saiu de casa com a desculpa de que ia passear com o seu cachorro. Infelizmente, ela não retornou, pois ao chegar no parque, foi recebida com 22 tiros, que Álvares disparou, e lá, o assassino a deixou. O cachorro acabou voltando para a casa sozinho, e quando os pais da menina viram, perceberam que algo estava errado. Quando eles saíram para procurar, não demorou para que eles achassem o corpo de sua filha, estirado no gramado do parque. Pelo seu término ter sido muito recente, a polícia logo colocou Frank como suspeito principal e, ao prendê-lo, ele confessou o que tinha feito. Em seu julgamento, os sentimentos estavam à flor da pele, com a família da vítima chorando e exigindo justiça. Até que a mãe da vítima foi dar o seu depoimento. E enquanto estava falando, ela chamou o garoto de monstro e disse que sua mãe o criou para isso. Logo em seguida, ela começou a caminhar direto para onde o assassino de sua filha estava. As autoridades ali presentes perceberam de que ela estava preparada para matar aquele garoto dentro do tribunal. E antes que ela conseguisse chegar até ele, foi detida. A verdade é que a dor daquela mãe era tão grande que, ao ver o assassino de sua filha vivo e bem, lembrava que agora sua filha estava enterrada. Ela ainda disse: "Isso foi errado da minha parte, porque não sou um monstro, mas é tanto ódio, porque eu quero minha filha de volta." O assassino, já com 20 anos, se declarou culpado
para assim poupar a sua família da exposição que estava acontecendo em seus julgamentos. Ele então foi condenado a 45 anos de prisão. James Henderson. Alguns criminosos, mesmo após cometer crimes terríveis, se mostram monstros ainda maiores, quando ao encontrar a família de suas vítimas, dão risada para zombar de sua dor. Esse é o caso de James Henderson, um homem de 21 anos que matou 5 pessoas em Cleveland, nos Estados Unidos. Em 21 de novembro de 2014, James atirou e matou 5 pessoas, sendo elas Lemon Bryant, de 60 anos, Shaylona Williams, de 17, Jareel Taylor, de 18, e não satisfeito com as 3 mortes, por fim matou Sherita Johnson, de 41 anos, que estava grávida de 7 meses. O bebê, Juan, chegou a nascer em um hospital logo após o tiroteio, mas não resistiu e morreu 16 minutos depois. O gabinete do médico legista do condado de Cuyahoga disse que a criança morreu de prematuridade e determinou a morte como homicídio, totalizando 5 mortes causadas por James. Henderson foi preso em maio de 2015 em um McDonald's na West 117ª Street com a arma do crime. Em seu julgamento, ele constantemente ria e encarava as famílias das vítimas. Até que o irmão de uma das vítimas, chamado Delray Johnson, estava fazendo sua declaração, e ao virar para o criminoso começou a atacar verbalmente, mas o assassino tinha um sorriso no rosto. Isso apenas enfureceu mais o homem que estava de luto. O irmão então disse: "Eu vou arrancar esse sorriso da sua boca", e se jogou em cima do assassino. Foram necessários 3 oficiais para tirar o homem de cima do criminoso, e logo o levaram para fora do tribunal. James Sparks Henderson se declarou culpado de 5 acusações de homicídio qualificado em uma audiência emocionante e caótica. A sua sentença foi de 3 prisões perpétuas dada pelo juiz do condado de Cuyahoga, John O'Donnell. Esse homem continua preso até o dia de hoje. Cyrus Matthews. Esse é Cyrus Matthews, um jovem de 19 anos que em 2017 estava no Tribunal Municipal de Wadsworth, em Ohio, por uma acusação de raiva ao volante, que é quando uma pessoa se envolve em um comportamento agressivo ou violento no trânsito. Pode incluir ações como ameaças, agressões físicas, uso de armas ou qualquer outra forma de violência que ocorra enquanto a pessoa está dirigindo. E aí, Cyrus tinha acabado de ser condenado a 60 dias de prisão por essa contravenção quando simplesmente fugiu e levou a polícia a uma perseguição super perigosa. Olha como foi. Inicialmente, as câmeras do tribunal flagraram Cyrus preocupado logo após sua sentença de prisão ser lida, com mão na cabeça e olhando ao redor. Ele não estava algemado e também não haviam policiais no tribunal. Nisso, o garoto simplesmente sai andando da sala do tribunal e a sua namorada vai atrás dele. Uma oficial de justiça até chegou a ir atrás dele, e o juiz disse que se ele não voltasse para o tribunal, também o acusaria de fuga. Mesmo assim, Cyrus continuou fugindo, saiu do prédio, entrou em um carro com a namorada e começou uma perseguição em alta velocidade. Cyrus acelerou até 145 km por hora e, em seguida, acabou batendo em uma SUV com 3 pessoas a bordo, um casal e seu bebê. Nisso, Cyrus perdeu o controle do carro e bateu em uma placa de posto de gasolina. E então, ele foi pego. O casal e o bebê no SUV ficaram levemente feridos, mas sem gravidade. Já Cyrus e sua namorada acabaram ficando presos no veículo, mas ficaram bem. Nisso, o jovem foi levado para a cadeia do condado de Medina por acusações de fuga e evasão. E no final, ele foi acusado de agressão com agravante e condenado a 425 dias de prisão. Mario Guzman. Em 2014, Mario Guzman estava em um tribunal no Kentucky, Estados Unidos, para uma conferência de pré-julgamento. Ele estava sendo acusado de tráfico de cocaína, posse de maconha e porte de apetrechos para drogas em 2013, junto do seu irmão José Guzman. E aí, em um certo momento, os promotores pediram que a juíza do caso, Mary Shaw, aumentasse a fiança de Mario, e ela concordou, aumentando para $5.000 em dinheiro. Nisso, Mario se levantou para ser levado sob custódia, mas foi aí que um grande caos começou. Mario Guzman, um homem de 1,80 m, pesando 86 quilos, simplesmente saiu pulando de banco em banco e correu em direção às portas do tribunal. Porém, logo em seguida, os policiais conseguiram agarrar ele e o jogar no chão. Nisso,
um dos policiais usou um teaser em Mário porque ele estava em cima de outro policial. E aí, tudo só piorou. Começou uma grande gritaria com a esposa de Mário, Samantha Ayala, berrando e chorando de desespero. E José, o irmão de Mário, gritando ao mesmo tempo. A esposa de Mário ficou tão angustiada que teve até que ser algemada. Mas felizmente, ninguém ficou ferido no meio dessa confusão. Apenas as unhas de um policial ficaram quebradas e os óculos de outro também quebrara. No final, Mário foi acusado de mais 3 acusações de agressão a um policial e uma acusação de dano criminoso, e sua fiança foi aumentada para $77 mil. E aí, após cerca de 4 minutos de confusão, Mário Guzman foi levado sob custódia. Christopher Clay Rudd. Em maio de 2018, Christopher Clay Rudd, de 35 anos, estava no tribunal da cidade de Spanish Fork, nos Estados Unidos, aguardando sua audiência com o juiz para explicar o motivo de ter abandonado sua reabilitação ordenada pelo tribunal. Ele tinha sido preso em 26 de abril de 2018 acusado de roubo, posse de arma perigosa e relacionamento com drogas. E aí, enquanto aguardava sua vez, Rudd estava sentado na sala do tribunal algemado pelos pulsos, mas sem restrições nas pernas. E em um certo momento, ele simplesmente se levantou, saiu correndo e se jogou da escada. Olha como foi! As imagens das câmeras de segurança mostram Rudd algemado, saindo correndo da sala do tribunal e se jogando sobre a grade de uma escada. Nisso é possível ver 2 oficiais tentando amortecer a queda, mas mesmo assim o fugitivo cai direto no chão. Nas imagens de uma outra câmera de segurança, é possível ver que Rudd machucou a cabeça e estava sangrando. Afinal, ele caiu de cerca de 6 metros de altura, em um piso de ladrilhos, no saguão no tribunal. Segundo as autoridades, Rudd sofreu ferimentos na cabeça, no quadril, quebrou a perna e a pelvis, e foi levado para o hospital para tratamento. Mas a polícia não tem certeza se ele estava tentando se machucar de propósito ou se ele se atirou da escada em uma tentativa desesperada de escapar. No final, Christopher Clay Rudd foi sentenciado a 36 meses de liberdade condicional. Tanner Jacobson e Cody Howard. Em outubro de 2018, os presos Tanner Jacobson, de 22 anos, e Cody Howard, de 28, estavam em um tribunal, em Washington, por dirigir com licenças suspensas. Quando o juiz R.W. Buzzard estava prestes a falar com eles, os criminosos simplesmente fugiram. As imagens mostram os presos algemados saindo correndo da sala do tribunal, em uma tentativa de fuga. Mas o que eles não esperavam era que o juiz ia agir por conta própria e ir atrás deles. Isso porque, na ausência de policiais, R.W. Buzzard simplesmente tirou a sua toga e foi correndo atrás dos réus. Nisso, os fugitivos são vistos descendo 4 lances por uma escada de incêndio, em direção à saída de emergência. Mas logo em seguida, Buzzard agarra Howard na porta do tribunal. Já Jacobson conseguiu sair, mas foi pego pela polícia a alguns quarteirões do tribunal. No final, ambos os fugitivos foram acusados de fuga de 2º grau. Jacobson foi sentenciado a 1 ano e 1 dia de prisão por uma única acusação de fuga. Já Howard foi sentenciado a 36 meses e 75 dias de prisão por 3 casos separados. Ele foi sentenciado por uma acusação separada de tráfico de propriedade roubada, uma de roubo de 3º grau e essa acusação de fuga. Ele recebeu 3 sentenças separadas em cada uma, mas com todas as 3 sendo executadas simultaneamente. E como a sentença mais severa foi a da acusação de tráfico, de 36,75 meses, as outras sentenças foram engolidas por essa maior. Gerald Hyde II. Em 2015, Gerald A. Hyde II estava sob custódia em um tribunal em Washington após ser condenado por posse de metanfetamina. E aí, em um certo momento, um guarda estava acompanhando Hyde e outros prisioneiros para suas celas antes de serem transferidos para a prisão. Porém, Hyde acabou escapando bem debaixo do nariz de um guarda. Se liga, os presos estavam em um corredor interno quando o guarda deu as costas para Hyde por alguns segundos e ele viu a oportunidade perfeita para escapar sem ser visto. Na filmagem, Hyde é visto saindo de fininho do corredor interno e depois correndo pela sala do tribunal até chegar no saguão e conseguir fugir do prédio. No meio do caminho, ele chegou a tirar a camisa fornecida pela prisão e até a deixou seus sapatos para trás.
Só que por mais que ele tenha conseguido escapar do prédio do tribunal, Hyde foi pego 2 horas depois no apartamento de um amigo, a alguns quilômetros de distância. Nisso, ele foi levado novamente sob custódia e acusado de fuga de 2º grau. E aí, no final, a acusação original de Hyde por metanfetamina acabou sendo rejeitada, e ele foi declarado culpado apenas pela acusação de fuga, sendo sentenciado 2 anos e 2 meses de prisão. Kyle Campion. Em dezembro de 2021, Kyle Campion, de 21 anos, foi preso por um assalto à mão armada em um terminal de ônibus na Austrália. Ele permaneceu sob custódia até dezembro de 2022, quando foi levado ao tribunal para receber sua sentença. E aí, durante a audiência, Kyle se declarou culpado da acusação, mas logo em seguida o caso foi adiado e a audiência suspensa. Nisso, os policiais se preparam para levar Kyle de volta à prisão, mas ele simplesmente resolveu fugir. Primeiro, Kyle empurrou o oficial que estava atrás dele, pulou a divisória, pegou uma jarra de metal que estava na mesa ao lado e saiu correndo para fora do tribunal. Nisso, a segurança do tribunal fechou todas as portas automáticas de vidro para Kyle não conseguir escapar. E aí, quando ele chegou na porta, ele tentou arrombar, socar e até arremessou a jarra de metal nela, conseguindo quebrar o vidro, mas a porta não abriu. Então ele encontrou uma saída de emergência contra incêndio e conseguiu fugir por ela. Porém, menos de 1 hora depois, ele foi encontrado nas proximidades armado com uma barra de metal e um ancinho de jardim. Nisso, ele foi preso e condenado tanto pelo roubo de 2021 como pela tentativa de fuga. E aí, pelo roubo. Kyle foi sentenciado a 2 anos e 5 meses de prisão e pela fuga a 1 ano e 7 meses de prisão, podendo pedir liberdade condicional após cumprir 2 anos. O advogado de Kyle, Joe Burke, chegou a declarar que seu cliente fugiu porque descobriu que alguns membros da sua família tinham morrido e ele estava com medo de perder os funerais. E ele também disse que Kyle já foi diagnosticado com vários distúrbios cognitivos ao longo de sua vida. Porém, uma avaliação psiquiátrica mais recente apresentada no tribunal não encontrou nenhuma indicação de comprometimento cognitivo. Além disso, o promotor do caso disse que Kyle já tinha sido condenado por fuga da custódia em 2 ocasiões diferentes. Segundo ele, quando Kyle vê uma oportunidade de fugir, ele só aproveita. Nicholas Garrison. Esse é Nicholas Garrison, e em setembro de 2020, ele estava em um tribunal na Flórida, quando foi considerado culpado de posse de metanfetamina. Nisso, ele recebeu uma sentença de 6 meses e mais 530 dias de prisão adicionais por violar a liberdade condicional em uma condenação anterior por roubo. Porém, o criminoso ficou desesperado ao ouvir a sua sentença e simplesmente resolveu fugir do tribunal. Olha como foi. Garrison tinha acabado de ser sentenciado e estava sendo algemado por um policial quando conseguiu escapar e saiu correndo da sala do tribunal. Nisso, Garrison desce uma escada correndo e, em um ato arriscado, um dos policiais que estava tentando pegá-lo simplesmente se atirou pela escada e voou em cima do criminoso. Porém, apesar desse esforço insano para pegar Garrison, ele conseguiu escapar. Ele só foi pego 3 dias depois, escondido em um motel no condado de Clinton, e, posteriormente, recebeu uma sentença de 6 anos de prisão pela fuga. Já o policial que se atirou sobre Garrison acabou quebrando 4 costelas e sofreu uma leve concussão ao cair de costas na escada. Leonid Grazer. Esse é Leonid Grazer, um russo que em 2019, aos 18 anos, estava em um tribunal de Moscou sendo julgado por homicídio. Grazer matou sua irmã mais velha, Ariada Korol, de 21 anos, às facadas, em um ritual de satanismo, no apartamento em que eles dividiam. Quando ele foi encontrado na cena do crime, Grazer estava nu, rezando, e disse que tinha obedecido às ordens de Satã. Além disso, tinham vários símbolos demoníacos desenhados no cadáver da irmã e na cabeça de Grazer, com o sangue dela. Mais tarde, Grazer confessou formalmente o crime dizendo simplesmente: "Foi necessário, fiz o que tinha que fazer." E aí, quando ele foi levado ao tribunal, aconteceu uma inesperada tentativa de fuga. Olha só. Grazer estava dentro de uma gaiola transparente onde muitos réus ficam durante julgamentos no país. E ele não estava algemado. Nisso, ele conseguiu passar por uma estreita abertura no telhado da caixa e empurrar algumas placas do teto da sala do tribunal, por onde tentou fugir.
Enquanto isso, os guardas o batiam e até conseguiram puxar suas calças enquanto seu corpo estava pendurado no teto. Depois de um tempo, mais oficiais chegaram e ameaçaram usar um taser nele. Nisso, Gracer desistiu da fuga e voltou para sua cela de vidro. E no final, em setembro de 2020, Leonid Gracer foi condenado a tratamento médico-psiquiátrico com uma revisão da sua condição médica a cada 6 meses. E, de acordo com a lei russa, quaisquer detalhes adicionais sobre o veredito não podem ser divulgados. Rashad Hawkins. Esse é Rashad A. Hawkins. E em maio de 2021, aos 33 anos, ele estava em um tribunal do Tennessee para um caso do Tribunal de Família. Ele tinha acabado de ser condenado à prisão por não pagar pensão alimentícia e ia ser levado sob custódia. Mas antes disso acontecer, ele simplesmente resolveu fugir. Se liga. Nas filmagens, Hawkins aparece correndo da sala do tribunal, que fica no 2º andar, e simplesmente pula da sacada. Ele cai de cerca de 3 metros de altura na recepção, mas se levanta como se nada tivesse acontecido e sai correndo em direção à saída. Nisso, Hawkins passou os próximos 20 dias sendo procurado e fugindo. Até que no dia 30 de maio, ele foi pego quando vizinhos fizeram uma denúncia de um homem invadindo quintais de residências. Nisso, Hawkins fugiu novamente antes que o policial Blake Darland pudesse levá-lo sob custódia. Mas ele conseguiu alcançar o fugitivo e Hawkins finalmente foi preso. No final, Rashad Hawkins foi acusado de uma longa lista de crimes, incluindo invasão de propriedade, fuga, evasão de polícia, resistência à prisão, posse de apetrechos de drogas e agressão em 3º grau contra um policial. E ele está atualmente detido sem direito à fiança. Gregory Wright. Em 1994, Gregory Wright, de 22 anos, estava em um tribunal em Michigan para uma audiência de fiança pré-julgamento. Ele era acusado de roubo à mão armada, porte de arma escondida e uso de uma arma de fogo durante um crime. Isso porque ele roubou o carro de um homem e, enquanto fugia da polícia, bateu o carro em uma viatura policial, começou a atirar e atingiu um oficial no braço, até finalmente ser preso. E aí, no caminho para o tribunal, Wright demonstrou zero arrependimento pelas suas ações e fez uma declaração assustadora aos repórteres. Tudo o que tenho a dizer é que não sinto remorso por ter atirado naquele policial. Ele recebeu o que merecia. Se eu tivesse a oportunidade de matá-lo, eu o mataria. E aí, durante a sua audiência no tribunal, a juíza estabeleceu sua fiança em $50 mil. E sabendo que iria para a prisão, Wright simplesmente tentou fugir. Olha como foi. O vídeo mostra um oficial orientando Wright a ir para a esquerda para ser levado do tribunal, mas ele simplesmente se vira e sai correndo para a direita. Nisso, ele pula por a divisória para tentar fugir, mas logo é segurado por 7 policiais. E no final, Wright foi condenado e sentenciado à prisão perpétua. Corey Hawn. Em 2021, Corey Hawn, de 39 anos, estava no tribunal do condado de Muskogee, nos Estados Unidos, por acusações de posse de arma de fogo e resistência à prisão. E, no passado, ele também já tinha sido condenado por vários outros crimes, incluindo múltiplas acusações de porte de arma de fogo, fabricação e distribuição de drogas ilegais, resistência à prisão, fuga da prisão e vários outros. E aí, quando o juiz ordenou que ele fosse preso, Rony simplesmente fugiu do tribunal, do 3º andar. Olha como foi a fuga. As imagens da câmera de vigilância mostram Rony falando com seu advogado, e do nada, ele simplesmente se levanta e sai da sala. Nisso, alguns oficiais do tribunal saem correndo atrás dele e o perseguem pelo prédio. Quando Rony chega no 1º andar, ele passa por uma mesa de segurança vazia e vai direto para a saída. Nisso, ele dá de cara com um policial, que é a única coisa entre ele e a rua. Mas Rony não parece se importar e sai correndo em direção à porta, arrastando tudo o que vê pela frente, inclusive o próprio policial e o detector de metais. No final, o policial acabou se ferindo com um corte no rosto, precisando até de pontos, mas se recuperou totalmente. Já Rony conseguiu escapar. Mas uns dias depois, com a ajuda de seu advogado, ele se entregou e ele foi acusado de fuga e agressão contra o delegado. Mas atualmente, seu caso consta como pendente. Israel Pointer. Em dezembro de 2015, Israel Pointer, de 19 anos,
estava no Tribunal do Condado de Oklahoma para seu julgamento como suspeito de um assalto à mão armada e posse de arma de fogo. Porém, como Israel faltou à sua audiência anterior, o juiz revogou a sua fiança. E aí, logo após saber que a sua fiança tinha sido revogada e que voltaria para a prisão, Israel decidiu fugir do tribunal. Olha como foi! As imagens das câmeras de vigilância mostram Israel saindo correndo do tribunal e tentando fugir do 7º andar do prédio. Logo em seguida, é visto 2 policiais que estão prestes a começar o seu turno e não tinham ideia do que estava acontecendo. Nisso, Israel passa correndo por eles e elas tentam, sem sucesso, agarrar o réu fugitivo, mas Israel consegue escapar deles. Em seguida, ele chega em um corredor do tribunal e dá de cara com ninguém menos que o procurador-geral do condado, David Prater. Nisso, sem pensar 2 vezes, Prater simplesmente agarra ele e não pretende solta de jeito nenhum. Inclusive, essa foi a 4ª vez que ele impede um réu de fugir no tribunal. Mesmo assim, Israel não desiste da fuga e tenta continuar correndo, mas logo em seguida é contido por vários outros oficiais. No final, Israel Pointer foi preso e, mais tarde, se declarou culpado por resistência à prisão. Ele foi condenado a 6 meses da prisão pelas suas acusações originais de roubo à mão armada e posse de arma de fogo, e recebeu uma sentença adicional de anos de prisão pela fuga. Você já tinha visto casos de pessoas que tentaram fugir do tribunal ou acabou vendo aqui? Comente aí e aproveita para deixar sua opinião sobre esse conteúdo. Se você gostou, quero te pedir para deixar o like, ativar as notificações e se inscrever no canal para acompanhar todos os próximos vídeos. Bom, antes de irmos, te convido a assistir a algum outro vídeo. É só clicar em algum que está aparecendo na tela. Vou ficar por aqui, vejo você depois.